Aqui começa as Escrituras Sagradas a respeito verdadeiramente do ministério de Cristo. E antes que Jesus viesse verdadeiramente a iniciar o seu ministério, e o ministério de Cristo é um ministério sem precedentes, porque era tudo aquilo que Israel pedia, era tudo aquilo que Israel almejava, que o Messias viesse, que o Rei soberano, o próprio Filho de Deus viesse reinar sobre toda a terra, o descendente de Davi, aquele que o reino nunca acabaria e que o rei permaneceria para sempre no trono. Assim era o desejo do povo de Israel. Diante de 1000 anos, mais de 1000 anos, o povo de Israel esperava por esse descendente, o descendente da mulher, aquele que haveria de resgatar-nos completamente da maldição do pecado, da maldição que o próprio homem se submeteu ao pecar contra o Senhor, e a cair verdadeiramente todo o mal sobre a humanidade por causa daquele ato de insubordinação, de rebelião contra o senhorio de Deus. E esse reino é um reino que foi testemunhado e foi, melhor dizendo, profetizado durante tanto tempo e por muitos profetas, em especial pelo rei, ou melhor dizendo, pelo seu profeta chamado Daniel, que muito nós conhecemos. Sua profecia diz claramente de um tempo que Deus não somente deu para um rei ímpio, que era Nabucodonosor, a respeito desse reino grande. Uma coisa estranha, como Deus dá aos seus mistérios às pessoas que nem conhecem de fato quem é Ele, mas deu uma profecia a este homem através de um sonho profético, e quem foi capaz de interpretar foi o próprio servo de Deus, porque as palavras de Deus só podem ser interpretadas e verdadeiramente entendidas por aqueles que têm o Espírito de Deus. Não importa quão seja o leque de possibilidades que uma pessoa pode ter a respeito da palavra de Deus, a gama enorme de conhecimento que ela pode vir, ela jamais acreditará e jamais compreenderá verdadeiramente e espiritualmente as palavras de Deus, se ela não tiver o Espírito de Deus. Assim Nabucodonosor não soube, assim os magos de toda a Babilônia também não souberam, mas Daniel, que tinha um espírito sobremodo excelente, que é o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, ele pôde interpretar aquele sonho e dizer que aquele reino jamais terá fim. Embora se surgissem grandes reinos, e o primeiro grande reino seria o de Nabucodonosor, todavia todos os outros reinos passariam na mão de um homem para o outro, de um império para o outro império, mas por final haveria de se levantar um império, não humano, mas poderoso de Deus, e que ele encheria toda a terra. E esse império que foi se levantando, ele esmagaria todos os outros impérios. Ele começaria tão pequeno como uma rocha, e que passaria como se fosse um trator, verdadeiramente pisando e esmiuçando cada uma das partes daqueles reinos que se iniciaram e que se tornou a grande estátua de Nabucodonosor. No seu sonho, no livro de Daniel, capítulo número 4, revela este sonho, capítulo número 2, perdão. E então nesse quesito, nessa visão, a Bíblia diz exatamente que o reino se levantaria e esmagaria, destruiria todos os impérios, ou seja, todos os governos, todas as potestades, todos os principados que se levantaram neste mundo, e por mais grandiosos que fossem, todos eles teriam fim, seriam arruinados pelo império seguinte, e que o reino de Deus, por final, haveria de esmiuçar todos os outros impérios que vieram antes. Fariam deles pó, e as pessoas nem se lembrariam desses impérios, porque ele haveria de encher toda a terra. Dentro dessa uma perspectiva escatológica, dentro de uma perspectiva verdadeiramente conquistadora do reino, em que não haveria ninguém capaz de barrar a fúria e o avanço desse reino ao ponto de encher toda a terra, como disse o profeta, assim como as águas cobrem o mar, assim a glória de Deus, o conhecimento de Deus encheria toda a terra. Assim Israel esperava um grande conquistador, esperava um rei soberano que fizesse isso. E aqui tem um detalhe, porque a Bíblia diz que antes que Jesus viesse, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus.
A Bíblia diz claramente que João Batista era um homem, verdadeiramente a primeira voz que se levantou depois de 400 anos de silêncio, em que não havia mais voz profética desde o tempo de Malaquias, o último profeta do Antigo Testamento, antes dessa transição, que a gente pode dizer que João Batista é o homem que fecha o Antigo Testamento, embora ele seja apontado no Novo Testamento. João Batista não é do Novo Testamento. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Mas no livro dos cânones, a gente tem exatamente Malaquias como o seu último profeta, mas ele não é o último profeta. Ele é o último livro profético de Deus, do Antigo Testamento. Mas o último profeta entra em João Batista. Durante esses 400 anos, Deus nunca mais trouxe uma palavra profética, não trouxe mais nenhuma doutrina, não trouxe nenhuma revelação, não trouxe mais nada. E esse último livro da Bíblia, chamado Malaquias, esse último livro traz uma profecia no seu último capítulo, dizendo: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, tem que vir Elias, e Elias se levantará e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Se isso não acontecer, deve acontecer, para que Deus não fira a terra com maldição. Assim fecha o livro, assim fecha o livro de Malaquias, terminando o Antigo Testamento com a palavra chamada maldição, porque é isso que em todo o Antigo Testamento nós vemos: a lei e a maldição imperando sobre a vida do homem. E tudo que Deus preparou, tudo que Deus tem trabalhado era para que essa maldição fosse eliminada da face da terra. E essa maldição nunca haveria de ser eliminada sem que antes viesse um rei para conquistá-la. Só que este rei que está vindo para conquistá-la, não será um rei que tomará em armas, não pegará espadas, a não ser a própria espada afiada, a espada de 2 gumes de sua boca, como diz o livro do profeta no Apocalipse. A palavra de Deus, a palavra que sai da sua boca como uma espada de 2 gumes, afiada, tanto para cortar para o bem, quanto para desferir o seu juízo sobre todos os homens que não reconheceram a verdade. Então, nesses dias, João Batista, ele aparece agora. Por quê? Porque toda essa é uma história, irmãos, que a gente deve entender dentro de um contexto de guerra. E é exatamente esse texto que João, ou melhor dizendo, Mateus está nos propondo. Temos que entender essa manifestação de João Batista não somente como um profeta, mas como um arauto do rei, como aquele que está anunciando o grande rei que está vindo, conquistando todas as coisas, como aquele que é soberano. E aqui Mateus, ele quer apresentar Cristo como o rei que chegou e o reino que ele estabeleceu. E esse Cristo, ele precisa ser verdadeiramente, esse Messias, o rei ungido, ele precisa ser anunciado para que chegue ao seu povo. Assim eram todos os impérios, irmãos. Quando um império muito forte e poderoso chegava perto de uma outra nação ou de uma cidade-estado, em que ele chegava com suas tropas, antes que ele chegue com aquelas tropas, haveria de se levantar um mensageiro e chegar até exatamente aquele povo que é alvo da conquista do seu rei, ou do rei daquele mensageiro. Então o mensageiro passa a anunciar e declarar que o rei está chegando e que está próximo, e que aquela cidade deve abrir as portas e se render, ou haverá o quê? Consequências terríveis para aquela cidade, para aquela nação, para aquele estado, não importa que seja. O arauto só tinha uma responsabilidade: anunciar que o rei estava vindo. E é dessa mesma perspectiva que Mateus, ele trata João Batista. João Batista não é um profeta como do Antigo Testamento, em que foi dado a ele muitas palavras. Não foi dada muitas palavras. A Bíblia diz exatamente isso: chegou João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele prega numa região, irmão, não é uma região que a gente poderia dizer sem pessoas, sem ninguém, não. Havia, pelo menos nessa região da Judéia, pelo menos 5 cidades, desde o tempo de Josué. Só que não eram cidades muito grandes, eram cidades pequenas, pequenas vilas. Grandes mesmo não tinham. Todavia, era suficiente para que um grande grupo de pessoas ouvisse, e dessas pessoas se espalhasse a notícia de que um profeta se levantou entre eles.
E é exatamente dessa forma que Deus começa a trabalhar. E a mensagem de João Batista é uma mensagem muito curta e breve. Você pode ver que nos seus textos, João Batista não tem um sermão. Você não vai ver um sermão de João Batista. Você não vai ver nada a respeito de palavras de João Batista. Porque João Batista ele foi feito apenas para informar os homens que o rei estava chegando, que o reino estava vindo, e que era necessário agora esse homem se preparar, porque o rei estava próximo. Ele não estava sendo como os outros profetas do Antigo Testamento que diziam: um dia o reino de Deus virá, um dia chegará, nos últimos dias o reino de Deus se levantará sobre essa terra. João Batista não é aquele que declara um dia, ele está dizendo: está próximo o reino de Deus, e está às portas. Eu sou o mensageiro deste reino, e estou avisando a vocês como um arauto que o rei está chegando, que o reino está vindo. E esse reino vem com um reino de tanto poder e tanta justiça, que ninguém vai se permanecer de pé diante dele. Por isso João Batista, ele começa dizendo que o reino que os homens esperavam, que podiam se levantar como um rei tão poderoso, com um exército, com armas e arcos e flechas, não. O reino vem para destruir e vem para consertar tudo o que está errado. E então a mensagem de João Batista, ela é simples, dura e básica: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então Mateus, quando traz esse relato, ele diz ainda mais a respeito de João Batista: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que Mateus está descrevendo a respeito desse João Batista, deste profeta que 400 anos Deus não falou nada, e é que agora ele levanta um homem totalmente diferente de todos os outros, mas caminha sobre o mesmo estilo, sobre a mesma forma e piedade dos antigos profetas. Esse homem se levanta e só tem uma única mensagem: arrependei-vos. O que ele está apontando, ele não está se levantando em Jerusalém, sendo ele um sacerdote. Ele não vai para Jerusalém, para o centro do culto religioso, para o centro das pessoas. Não, ele está bem distante, ele está muito longe desse lugar, ele está muito longe de tudo aquilo que era fabuloso, glorioso, efêmero aos olhos de Deus, mas que era um traje para o próprio Senhor. Ver a proclamação da lei em meio a sacrifícios que são apenas ritos exteriores, e que não havia mais um coração contrito e verdadeiro para aqueles que adoravam o Senhor. Havia um tempo de grande, verdadeiramente, descrédito em todo o sistema religioso. O sistema religioso de Israel, o judaísmo, estava corrompido, estava perverso, estava totalmente destituído, ao ponto das pessoas disserem: isso não pode mais continuar. João Batista é um daqueles homens que se levantam e se afastam totalmente, porque entende que aquilo que está ali é uma abominação ao Senhor. Deveria ser melhor ser fechadas as portas do templo, como muitas vezes os profetas do Antigo Testamento disseram: feche este templo, porque vai ser melhor para mim do que vocês entrarem, abrirem as portas e oferecerem sacrifícios ao Senhor, tendo um coração totalmente corrompido. Feche, porque o pecado de vocês será menor. E é nesse sentido que João Batista, ele se afasta, vai para longe. E é nesse sentido que João Batista pede para que todos os que estão chegando e estão ouvindo sua mensagem se arrependa. Se arrependa porque o rei está chegando. Se arrependa porque ele vai prestar conta de todo mundo. Se arrependa porque o rei está vindo e vai passar como um trator sobre a vida de vocês, como um império impetuoso que vai arrasar. Todo aquele que não estiver pronto para encontrar com este rei vai cair. Essas são as palavras que Mateus descreve a João Batista. E ele diz ainda mais na sua descrição, verso de número 4 diz: usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. Irmão, não é pele de camelo, é pelo de camelo. É exatamente o pelo de camelo retirado, o pelo da pele dele, porque a pele de camelo era um traje para ricos. Era um traje melhor, mas o pelo de camelo era um pelo grosso, em que somente os pobres usavam.
Era um pelo exatamente para que as pessoas mais pobres verdadeiramente tomassem e se vestissem com aqueles pelos daquele animal. Não é nem da pele, é do pelo mesmo, arrancando o pelo, tirando o pelo, e então do couro se fazia peles, as vestes para as pessoas. Mas não é assim que está dizendo. É o pelo que é retirado, um pelo grosso, áspero, e que só os pobres usavam. Essa era a vestes de João Batista, um homem completamente, que a gente pode dizer, pobre, dependente completamente de Deus, cujo seu próprio alimento era mel silvestre e gafanhotos. São dois elementos que se tem muito no deserto. O mel silvestre a gente pode encontrar em árvores ou nas rochas. Então dali ele trazia ou traria o seu alimento, ou os próprios gafanhotos que eram comuns naquela região ali, terem gafanhotos. Mais detalhe, também gafanhotos é alimentação de gente pobre. Não é que pode se dizer, que iguaria. Não existe isso. Até os dias de hoje no Oriente Médio as pessoas consomem verdadeiramente gafanhotos, mas é um lugar que tem muitas vezes em muita abundância, e por isso ele comia, porque era mais fácil de se ter. O que eu quero dizer com isso é que João, ele é totalmente contramão, e essa traje que ele tem de pelos de camelo era o traje básico dos profetas do Antigo Testamento. Ele se vestia assim. Não pense que Elias era um homem rico. Ele foi sustentado por uma viúva. Era uma pessoa pobre, perseguida, não tinha emprego, não tinha trabalho. Ele tinha que depender completamente do Senhor. Quando ele profetizou o Senhor levou ele para um monte onde ele iria se alimentar das águas, ou seja, tomar ao menos a água, mas haveria de um animal, um corvo, trazia para ele de manhã e no final da tarde pão e carne, no bico de um corvo. Era assim que Elias se alimentava, e se alimentou até aquele ribeiro secar. E quando secou, ele disse: agora vai para Sarepta, porque eu já dei ordem para que uma viúva te sustente. Uma viúva. O que eu quero dizer com isso é que a prova de que João Batista foi verdadeiramente um profeta do Senhor, separado, e o seu traje e a sua vida totalmente diferente do requinte de Jerusalém. Ele era um testemunho claro e verdadeiro de que Deus odiou aquilo que se fazia nas regiões de Jerusalém, dentro dos muros de Jerusalém, onde ficava o templo do Senhor. Toda a ordem, toda a forma de culto era desprovida verdadeiramente do valor genuíno de um coração fiel e ardente por Deus. Por isso João, ele se levanta dizendo claramente: todo o povo está corrompido. E aqui é interessante porque o texto ele diz que naqueles dias se levantou João Batista. Que dias são esses? Os dias, não os dias, porque temos o primeiro capítulo e o segundo capítulo falando a respeito de quem? Da pessoa de Jesus, do nascimento, ou melhor dizendo, da genealogia e do seu nascimento. E depois no capítulo 2, continuando ainda o início de sua infância, 2 anos, vem os magos do Oriente. E em todos esses dois capítulos nós temos apenas uma única coisa: os homens estão com o coração voltados contra Deus. Não aceita o seu filho, rejeita o seu filho, seja ele da própria família de Judá. Não deixam que aquela mulher tenha um filho nem em condições pelo menos mínimas de saúde, colocam ela e não se importam em colocar num estábulo. Também homens magos do Oriente, quando vêm para visitar o grande rei, o que é que tem? Um rei despota, um rei tirano, que procura não adorar o rei, mas matar este rei. É assim que os 2 primeiros capítulos que trazem a vida de Jesus, trazem exatamente com hostilidade, com morte, com assassinato, com mentira. Não há verdadeiramente apreço, e somente aqueles que verdadeiramente que se afeiçoam ao rei são aqueles que estão afora, estão à margem, que não davam nada, como os pastores que vieram adorar o rei, ou como os magos que vieram de outro lugar para adorar o rei, que nem o próprio povo de Israel reconhecia como rei. E então, quando entramos no capítulo número 3, naqueles dias, ele está dizendo: esses são os dias terríveis. Não é o dia em que Jesus estava nascendo, porque quando Jesus estava com 2 anos, João Batista, que ele tem apenas 6 meses mais, então ele está com 2 anos e meio. Então ele não pôde ter feito nenhum tipo de obra ou um ministério. O que ele está apontando é que naqueles dias, ou seja, nesses dias estão de escuridão,
é nesses dias que nada alterou. Passado 30 anos, João Batista se levanta nos dias de extrema escuridão. E esses dias de extrema escuridão só nos aponta para uma coisa: se é dias de trevas, se é dia de escuridão, se é dia de falta de conhecimento de Deus, só existe um jeito de se resolver isso. E como se resolve? Arrependimento. E é isso que Mateus ele traz sobre nós. E então, quando as pessoas ouviram esse profeta, como era o profeta do Antigo Testamento, eles viam somente com uma única palavra. Quando ele chegava perto, ele disse: te arrepende, te prepara, porque o rei está chegando. Você tem que se preparar. Eu sou aquela voz que estou ajeitando as coisas. Todo monte elevado será abaixado, todo vale que está lá na descida, ele será aplanado. O que ele estava querendo dizer é que todo coração que estava orgulhoso, que estava ciente de si próprio e poderoso, ele deveria se humilhar e se abaixar, porque o rei está chegando. E todo aquele que estava jogado lá na sarjeta, que não entendia, que não sentia, que era capaz de viver diante do rei, ele estava dizendo: volta, porque os teus pecados, embora tenham te destruído, agora chegou a hora de verdadeira conversão, e se colocar diante do rei para viver uma vida em que ele usará a tua vida para a sua glória, para o seu louvor. Esta era a medida da pregação de João Batista. Era uma medida unicamente, não era como eu ou qualquer outro pregador que você ouviu. João Batista não veio para pregar, irmãos, ele veio apenas para anunciar e declarar duas coisas: o reino está próximo, se arrependa. Porque se você não se arrepender, então ele começa a trazer exatamente essa dimensão do não arrependimento, que não era tão difícil para João Batista entender, porque o coração do povo estava extremamente duro. Então ele sabia que alguma coisa muito terrível começaria a acontecer, porque quando esse rei chegasse, irmãos, mudaria completamente a situação e o status quo daquele povo. Então, no verso de número 5 começa a aparecer uma relação clara para nós. Ele diz: então saíram ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por eles batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Preste atenção, as pessoas não eram primeiro batizadas e depois confessavam os seus pecados. Não era assim. João Batista, que existe uma coisa muito séria: durante todo o período, irmãos, do Antigo Testamento, poucas coisas se tornaram como o batismo de João. Por isso que se tornou uma fama muito enorme dele ter feito o que ele fez. Por quê? Porque o batismo era aplicado apenas às pessoas que não eram judeus. Ou seja, se eu quisesse, não sendo eu um judeu, eu precisava me converter ao judaísmo. E para me converter ao judaísmo, eu tinha que fazer 3 coisas. Primeiro, eu tinha que fazer uma pública profissão de fé, como nós fazemos aqui, uma pública profissão de fé daqueles meninos, ou que são crianças que são batizados, ou vamos colocar as pessoas que são adultas e que vão fazer, antes que se batizem, elas têm que fazer uma pública profissão de fé, dizer exatamente no que elas acreditam. E para o judaísmo, eles tinham que acreditar na lei e nos profetas. Para que uma pessoa que não era judeu, para se transformar e seguir o Deus da Bíblia, ou o Deus do Antigo Testamento, eles tinham que fazer uma pública confissão dizendo: eu agora acredito em Deus e acredito na lei de Deus e dos profetas, ou seja, eu acredito no Antigo Testamento. A segunda coisa que ele tinha que fazer, irmãos, e era muito clara: ele precisava se circuncidar-se. Era essa a segunda coisa. A primeira, eu faço uma pública profissão de fé. A segunda coisa que eu faço, eu me circuncido. No caso não eu, mas o sacerdote ia fazer isso nele. E uma terceira coisa que ele tinha que fazer: se batizar. Declarando exatamente por quê? Porque todo judeu considerava um homem que não era judeu uma pessoa imunda. Um gentio era imundo moralmente e espiritualmente. Um homem que não fazia parte do povo de Deus, não fazia parte da aliança. E para que ele fosse purificado, era necessário que ele verdadeiramente tomasse um banho. Então a água serviria para purificar, para limpar e tornar aquele homem apto para entrar na comunidade de Israel. Ele confessaria que verdadeiramente acreditava na lei de Deus e nos profetas. Ele circuncidaria e, por final, ele teria que se batizar para selar essa sua entrada no povo judeu. Quando João Batista ele vem dizendo que nós deveremos se batizar para sermos perdoados e estarmos aptos a receber esse reino, sabe o que ele está dizendo?
judeus e gentios estão igualmente imundos diante de Deus. Isso foi um escândalo para Israel, porque é esse o cenário que Mateus está trazendo para nós, a dimensão desse profeta. O profeta que chega diante de Deus, chega diante de um povo extremamente corrompido, um povo que precisa completamente de arrependimento, um povo que precisa voltar de novo para os trilhos, para as veredas da verdade de Deus, senão de nenhuma forma poderá receber o rei, ou melhor, receber o rei da forma que ele sempre desejou, ovacionando e se alegrando com o rei, porque está diante do rei. Mas será um povo que temerá e tremerá diante do rei, porque os seus pecados denunciam as suas práticas imundas e sujas diante do Senhor. Quando João Batista ele se levanta como esse arauto e começa a batizar, as antenas dos líderes de Jerusalém se levantam dizendo: que tipo de homem é esse que está considerando nós judeus, o povo da aliança, como um gentio? Como todo mundo tem que se batizar? E aqui começam as coisas preciosas que Mateus ele traz para nós. Vendo João, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhe: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras pode suscitar filhos a Abraão. Aqui esse texto mostra claramente que os judeus e fariseus e saduceus, ao ouvirem a voz profética de João Batista, e que estava tomando uma dimensão enorme, e que todo mundo estava vindo para se batizar, para esperar o rei que está chegando, então de qualquer forma é necessário que haja um batismo para que a gente esteja apto para o reino. Então eles pensaram, sendo eles homens que procuravam se justificar segundo as obras da lei, eles achavam: então está faltando somente isso, então eu vou lá diante desse profeta também. Embora eu acredite ou não acredite, não, eu vou só cumprir a tabela, vou me batizar, vou ser batizado por este profeta, e então estarei apto para o reino de Deus. O que João ele vai descrever como um dos profetas que verdadeiramente são profetas de Deus, ele descreve o coração de um povo que não queria verdadeiramente se arrepender, mas queria praticar as obras da lei para se vangloriar diante dos homens, como tudo o que eles fizeram desde todo o tempo antes que João Batista viesse, e que depois de João Batista eles continuavam a exercer esse tipo de falsa piedade, de achar que obedecendo o exterior da lei, para que os homens os vissem, eram considerados aptos para o reino de Deus, mas estavam longe do reino de Deus. E é por causa disso que João Batista ele olha para esses homens e declara claramente o que há no coração deles: vocês estão vindo para se batizar? Vocês realmente estão arrependidos? E ele, no meio dessa multidão todinha, quando viu aqueles homens se aproximando para serem batizados, ele disse: raça de víboras, ou seja, pessoas que são verdadeiramente, parecem muito bonitas, como uma víbora, parece muito, como diz a serpente no nosso livro de Gênesis, no capítulo número 3, quando a serpente é a mais sagaz de todos os animais do campo, e essa palavra sagaz, a mais bela, na verdade, é a mais encantadora, a mais deslumbrante, é aquela que verdadeiramente nossos olhos brilham de tanta beleza e reluz que havia na vida dessa serpente. Não era somente sagaz porque era capaz de fazer isso ou aquilo outro, não, ela era uma serpente brilhante que a gente podia dizer que ofuscava os olhos das pessoas, eram hipnotizadas pela beleza da serpente. O que João Batista ele está trazendo para nós, ele está dizendo: raça de víbora, como vocês podem fugir da ira vindoura, achando que descer as águas, ou seja, serem batizados, vocês estão perdoados os pecados de vocês? Porque eles acreditam que a salvação é por obras. A salvação nunca é por obras, irmãos. A salvação nunca é por obras. A salvação é por um arrependimento verdadeiro e genuíno de que Deus está certo e eu estou errado, e tudo que eu mereço, Cristo pagou no meu lugar.
Por isso João Batista ele disse: raça de víboras, como vocês acham que vocês podem enganar com um coração tão perverso como esse? Como vocês acham que podem me enganar? Um ser humano, vocês me enganam. Eu posso até batizar vocês, mas vocês vão viver uma vida impura. Não adianta fazer os ritos da igreja e viver com o coração desviado dela. Por isso ele diz: produzir frutos dignos de arrependimento. Porque um fruto digno de arrependimento, uma pessoa que realmente se arrependeu, é uma pessoa humilde, irmãos. É uma pessoa que reconhece que só a graça de Deus leva ela ao céu. Só a graça de Deus permanece ela no estado em que está, de santidade, por causa da graça de Deus. Então ele diz: não pensem vocês que podem bater no peito e dizer: somos filhos de Abraão, por isso o reino é nosso. Presta atenção, quando João Batista ele está declarando aquilo que está no coração deles: mas somos filhos de Abraão. Ele não ouviu isso da boca dos fariseus e saduceus, mas sabe quem ouviu? Jesus. Anos se passaram e os judeus disseram: nós não somos ímpios, temos um pai, e esse pai é nosso Deus, somos filhos de Abraão. Ele disse: se Deus fosse seu pai, e se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, mas vocês são filhos do diabo e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi homicida desde o princípio, nunca se achou na verdade, porque a verdade nunca esteve nele. Quando ele profere a mentira, profere daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e o pai da mentira, e vocês são filhos deles. João Batista, nesse caso, ele é muito preciso quando ele diz: não digam no coração de vocês que vocês são descendência de Abraão, são filhos de Abraão, porque eu posso dizer que aí ele olha para a multidão que estava ao seu lado, muitos publicanos, muitos gentios, irmãos. Como é que eu sei que tem gentios? Porque as escrituras vão apontar que soldados romanos desceram para se batizar e perguntavam: o que nós devemos fazer? Ele disse: fiquem satisfeitos com o salário de vocês, fiquem e pratiquem a justiça correta, não peçam suborno, não peçam nada que seja errado, vivam grato com aquilo que vocês têm. Todos, então, se romanos estão vindo, gentios estavam no meio deles, pessoas de outros lugares vieram para serem batizados por João, porque entenderam que a sua vida não merecia mais viver daquele sentido e esperar que Deus as salvasse. Era necessário um verdadeiro processo de conversão. E então ele diz para os homens que viram ele, disseram assim mesmo: eu digo que destas pedras, ele não está apontando para o riacho e para a pedra no chão, ele está falando de um povo, de uma pedra. Agora a gente pode entender, mas como é que ele vai associar um homem a uma pedra? Porque o homem foi criado da onde? Da terra, do barro, e o barro é maleável. O que os judeus pensavam era que o quê? Seu filho de Abraão, ele foi um barro, um vaso moldado por Deus, então também sou um vaso, um barro que Deus está me moldando para a salvação. João está dizendo de se Deus vai tirar de pedra um povo para ser filho de Abraão, e esse povo são os gentios. Um povo que não fazia parte da aliança, um povo que estava distante de Deus, um povo que tinha um coração endurecido. Esse mesmo povo se tornou os filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, João ele termina dizendo assim mesmo, que este reino, por causa destes homens que estão tentando dissimular uma falsa conversão, um falso batismo, ele diz e traz uma analogia poderosa deste reino. E ele traz duas imagens muito claras. A primeira imagem é que este rei está dizendo assim mesmo: o machado já está posto à raiz das árvores. O machado não está no tronco. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor se levantou e achou que ele era grande, no capítulo número 4, Deus deu um sonho e disse que ele, a raiz, aquela grande árvore, um vigia, um sentinela, colocou a machado e deu no tronco dessa raiz, mas deixou no tronco deu com o machado no tronco, mas deixou a raiz na terra, de maneira que um machado não acertou a sua raiz, mas acertou o tronco, de maneira que então ele pudesse novamente crescer.
aquela árvore. Só que o início do reino de Deus, ele está dizendo que toda estrutura que não é verdadeira e que foi preparada para aparecer o novo reino, para se preparar o novo reino, toda estrutura que não existe mais ou que não serve mais, porque o reino estaria chegando, um machado está na raiz. E dizer que o machado está na raiz é que será removida essa árvore. E Israel era aquela árvore que foi preparada para que o Messias viesse, para que o Messias recebesse um povo, e aquele povo que o Messias deveria receber, esse povo tinha que estar preparado. Se esse povo não estivesse preparado, um machado estaria na raiz. E é isso que ele diz, dizendo exatamente: já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Esse é novamente a ideia do reino chegando e avisando: abram-se as portas, baixem e se submetam ao rei, porque senão ele arrasará o sistema. E é isso exatamente que acontece com a vinda de Cristo. Ele coloca um machado à raiz das árvores, e essa árvore é todo o Israel que deveria produzir bom fruto e não produziu, porque não se assemelhou ao Deus da verdade, ao Deus da santidade, ao Deus da justiça, o Deus único e verdadeiro, mas caminhou por um outro caminho que não trazia a glória de Deus, e por isso foi rejeitado. Então Deus levantou um novo povo, e aqui começa a história dizendo exatamente isso. Entre a primeira imagem e a segunda imagem, ele traz a noção do Messias, e ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nesse quesito ele está dizendo algo muito mais poderoso, algo muito mais precioso, que o ministério que aquele homem que vai vir, que eu estou anunciando, não se iguala a mim, não é nem perto de mim. Ele é tão poderoso porque o que eu faço? Eu batizo com água, algo exterior na vida de vocês, para representar alguma coisa que acontece no seu interior. Mas aquele que vai vir, ele vos batizará com o Espírito Santo. Haverá de um Espírito poderoso, o Espírito Santo de Deus, batizar o teu coração, transformar o teu coração, lavar teu coração, não por fora, mas por dentro. E se essa pessoa não se converter, se essa pessoa não for batizada com o Espírito, há um outro batismo, um batismo com fogo. E esse Espírito Santo, e que esse o próprio Cristo que está batizando com o Espírito Santo e com fogo, não é um batismo com fogo, não, são duas coisas diferentes. O primeiro é a pessoa do Espírito Santo sendo batizada, porque todo aquele que for inserido na igreja de Deus, que foi e que creu em Cristo, ele foi batizado com o Espírito Santo para ser inserido no corpo de Cristo, para ser o eleito de Deus, a igreja santa, a igreja verdadeira. Mas todavia que aquele que não acredita em Deus, não acredita no seu Cristo, existe um outro batismo, e esse batismo é de fogo. E o que é batismo de fogo? É o batismo de juízo que seria e que viria sobre toda a alma que não deu crédito na pregação de João Batista e consequentemente na pregação de Jesus e na pregação dos apóstolos e na pregação da igreja que seguiu os apóstolos. Porque o Cristo que viria, ele viria trazendo tanta bênção, tanta maravilha, tudo centralizado na pessoa do Espírito que passaria a habitar o seu povo. Mas todo aquele que rejeita essa palavra, apenas há um juízo de fogo ardente esperando sobre sua vida. E é isso que João, ele trata. João Batista, ele vai dizer exatamente isso: se vocês não se prepararem para receber, eu quero dizer que aquele que vai vir, eu estou batizando exterior e não conheço muito o coração de vocês e de ninguém, mas ele vai conhecer. E quando ele chegar, ele vai batizar de duas formas: ou ele te batiza para te ser salvo, ou ele te batiza para te descer às profundezas do abismo, com o juízo ardente de seu fogo. E ele diz assim mesmo, e ele termina para dizer essa analogia, e termina dizendo uma outra imagem, dizendo: a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ele está falando uma imagem que o processo que o reino está aproximando não é um processo que a gente pode dizer no início da colheita. A colheita já acabou,
Os grãos já foram debulhados. O que se vai se fazer é uma separação entre o trigo e a palha. E ele diz exatamente isso, que esse que há de vir, que é mais poderoso que ele já tem a pá na sua mão. E o que ele está dizendo? Ele está dizendo uma coisa simples, que uma pessoa que era para debulhar o trigo, ele fazia uma coisa simples: eles montavam essa eira num lugar alto, provavelmente numa montanha, num monte pelo menos elevado, para que quando ele pegasse com essa pá, ele jogasse para o alto o trigo, e a palha, que é muito leve, o vento passasse e separasse a palha do trigo. O trigo cairia e a palha ia para longe, que o vento dispersava. Ele está dizendo exatamente isso, que ele já está no tempo de subir a eira, o grão está lá e a pá ele vai começar. Ele está falando que quando o reino viesse, ele estaria fazendo separação entre um trigo e um joio, entre o trigo e a palha, que embora todos estejam naquele mesmo lugar, só vai permanecer o trigo, porque o trigo ele vai recolher para o seu celeiro, quando ele joga para o alto, e o Espírito leva para longe. Como diz o Salmo 1, os pecadores não permanecerão na congregação dos justos. E então a Bíblia diz claramente que então ele vai queimar a palha com fogo inextinguível. Dos dias de João Batista para cá, irmão, o reino se estabeleceu e o reino está avançando, mas a pregação da igreja continua sendo a mesma coisa. Ele está com a palha. Toda vez que o evangelho chega até nós, irmão, pode ter certeza, ele está pegando a palha e levantando para o alto. E o vento da pregação do evangelho de Deus está chegando ao coração dos trigos, e os trigos estão recebendo, porém a palha está sendo expulsa e levada para longe, para que naquele dia, no último dia, ela seja queimada com fogo inextinguível. O profeta João Batista é um exemplo claro de que nós não podemos ceder às tentações desse mundo. Nós não podemos ser. Quando eu era de uma igreja que não era presbiteriana, não era reformada, eu sempre ouvi uma frase muito clara dizendo assim mesmo: a igreja batiza tanta gente, a gente chegou a batizar mais de 100 pessoas, irmão, em um ano. Mais de 100 pessoas, irmãos. É muita gente, irmão. Não é crianças, não é filho de crente. Mais de 100 pessoas. Ano após ano, cada vez maiores esses números. Mas à medida que entrava pela frente, saía por trás. Eu pergunto, e ainda me pergunto, que tipo de batismo nós fazíamos? Que tipo de evangelho nós pregamos? O que eu quero dizer é que João Batista, ele não batizava qualquer um, irmãos. Tem que ter fruto digno de arrependimento. Não venha com gravatinha, não venha com um discurso bem formado, não. Ou tu tem uma vida correta para viver esse evangelho, ou tu não é batizado. A pessoa tem que ter ciência de onde está aí, o que o juízo de Deus está sobre ela. É como realmente sentar à mesa do Senhor e comer a Santa Ceia, e beber do cálice e comer do pão. Não podemos fazer isso de forma indigna. Assim também não podemos batizar ninguém de forma indigna, que não soubesse, como se achasse apenas que é uma coisa de entretenimento. Nunca será. É uma questão de eternidade. E a coisa mais séria que nós podemos fazer é ensinar para este povo quão séria é a decisão dele tomar uma decisão por Cristo e viver no reino de Deus. Mas se ele não tomar e não acreditar, não há problema. O problema é totalmente dele. Nosso problema é sermos fiéis. Se formos, o problema já não está nas nossas mãos, mas apenas daquele que ouve as palavras e acredita ou desacredita nelas. Eu oro para que nós venhamos verdadeiramente a entender que o reino chegou e que nós estamos na pá desse grande rei que já nos jogou para o alto. E eu oro verdadeiramente que o vento não leve a gente como se nós fôssemos palha, mas sejamos trigo para cair e ele nos colocar em seu celeiro. Oremos ao Senhor. Incline sua cabeça.